Olá pessoal, espero que vocês estejam bem de saúde. Hoje vamos falar de metástases. Eu sou o Zuneide. Então, para o tema de hoje, nós temos os seguintes conteúdos. Então, primeiro vamos ver uma breve revisão dos objetivos de aprendizagem deste tema, a definição, a teoria, os mecanismos moleculares por detrás da metástase, as vias de disseminação e as bibliografias, obviamente. Então, começamos. Quais são os objetivos deste tema? Então, primeiro temos que entender o que é a metástase. Segundo, entender os mecanismos moleculares da metástase. E, por fim, entender as vias de disseminação e propagação da metástase. Então, indo à definição, para entender o que é metástase, primeiro temos que perceber o que é o tumor, não? Então, o tumor não é nada mais, nada menos que um grupo de células, não? Que perdeu o seu controle normal de crescimento e diferenciação. E estas células estão crescendo sem nenhuma verificação, ou seja, estão proliferando sem nenhuma verificação. Já as metástases, ou a metástase, é o processo na qual a célula tumoral deixa o seu local primário, viaja através da circulação, pode ser pela via hematogênica, pela via linfática, e através disso ele vai se estabelecer ou vai se alojar num local distante do tumor primário, num outro órgão distante do tumor inicial. E para as metástases nós temos teorias, não? Temos duas teorias. Temos a teoria mecanicista e temos a teoria de semente e solo. Então, a teoria mecanicista diz que a metástase é determinada pelo padrão de fluxo circulatório, quer sanguíneo ou linfático. Já a teoria de semente e solo diz que há necessidade de ter um ambiente apropriado, não? Um ambiente fértil, na qual estas células tumorais possam se implantar e possam crescer. E este tecido, não? Este local, este ambiente que é um tecido, tem que ser compatível para o crescimento destas células. Então, basicamente, são estas duas teorias. Não? E temos alguns fatores determinantes, não? Para o surgimento ou a ocorrência das metástases. Então, geralmente, alguns dos fatores são os fatores de crescimento adequados, não? Ou uma matriz celular ou matriz extracelular adequada para o crescimento destas bactérias. Temos que ter locais de adesão compatíveis, não? Para que as células tumorais possam se fixar e possam se mover. Também temos que ter fatores quimiotáxicos, para que estas células sejam atraídas e possam se implantar lá no tecido distante. Em relação aos mecanismos moleculares da metástase, nós temos 5 principais etapas da metástase. Então, primeiro temos a adesão e invasão da membrana basal. Segunda, temos o intravasamento, que é a penetração das células neoplásicas na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos. Terceiro, temos a sobrevivência destas células neoplásicas na circulação. Quarto, agora estas células devem tentar sair, então para sair vão fazer um processo inverso, agora vão tentar aderir novamente à membrana basal dos leitos capilares dos órgãos e vão fazer o extravasamento, que é a saída das células neoplásicas da circulação sanguíneo-linfática e crescimento nestes órgãos distantes. Então nós vamos ver passo a passo como é que isso funciona. Aqui apenas tem uma ilustração esquemática disto que acabamos de falar. Aqui temos um tumor primário. Este tumor primário vai se aderir, não? A matriz, a membrana basal, vamos assim dizer, ou a matriz extracelular, vai fazer o intravasamento,
vai ficar na corrente sanguínea, vai tentar sobreviver na corrente sanguínea e depois, pelo mesmo mecanismo que ela tentou entrar no vaso sanguíneo, agora ela vai tentar sair do vaso sanguíneo, não? Como está aqui ilustrado. Ok, então vamos rever isto passo a passo. Esta é a coisa, é a parte mais importante, se calhar, da palestra. Então, passo a passo, vamos ver estas 5 etapas da metástase. Então, primeiro, adesão e invasão da membrana basal. Então, adesão e invasão da membrana basal é feito em 4 etapas. Primeiro, desprendimento. Segundo, degradação da matriz extracelular. Terceiro, fixação à matriz extracelular. E, por fim, migração. Então, a primeira fase, que é a fase de desprendimento, não? Então, para que haja este desprendimento, é importante percebermos algumas partes essenciais, não? Da ligação de célula a célula. Nós temos estas moléculas de adesão que chamamos de E-caderinas. É de epitelial, não? Então, estas são moléculas de ligação que ligam uma célula epitelial a outra célula epitelial adjacente, não? Como podemos ver aqui no esquema, não? Aqui assim, temos as E-caderinas, estão ilustradas aqui a uma cor mais, parece que isso é roxo. Temos as E-caderinas. E também nós temos o que chamamos de cateninas, não? São moléculas que ligam as E-caderinas aos filamentos da tina no citoesqueleto. Então, como podemos ver aqui também temos as beta-cateninas, que ligam as E-caderinas à tina do citoesqueleto, não? Então, isto é muito importante porque as E-caderinas, não, auxiliam esta ligação de célula a célula, mas para que ela possa ter o seu efeito desejado, tem que haver o auxílio das beta-cateninas. Então, o que é que as células tumorais fazem? Então, as células tumorais, elas diminuem a expressão, não? Diminuem a expressão das E-caderinas e também podem diminuir a expressão das beta-cateninas. Desta forma, fazendo que a ligação de célula a célula fica meio frouxa, não? E desta forma as células desprendem-se uma das outras, como podem ver aqui neste esquema. Então, primeiro aqui temos uma célula epitelial, vamos assim dizer, com a outra adjacente, conectadas através destas moléculas de adesão que são as E-caderinas. Mas aqui a célula tumoral começou a diminuir a expressão das E-caderinas, de forma que houve um desprendimento das células. Então há uma separação das células. Isso é a primeira fase, vamos assim dizer, ou seja, do detachment, do desprendimento. Depois temos a degradação da matriz extracelular. Então, a matriz extracelular tem duas partes. Temos a membrana basal e temos a matriz intersticial. Okay? Outros também podem referir a matriz intersticial como tecido conjuntivo intersticial. Então, a membrana basal é constituída pelo colágeno do tipo 4, é constituído por proteoglicanos e a laminina. Já a matriz intersticial é constituído pela elastina, colágeno fibrilar, proteoglicanos, hialurona, glicoproteínas de adesão e integrinas. Então aqui tem um esquema disso que acabamos de falar. Então, como vocês podem ver aqui, temos a membrana basal aqui, e temos aqui também a membrana basal vascular. E aqui temos proteoglicanos, o colágeno tipo 4 e a laminina. Temos aqui a matriz intersticial com o fibroblasto, é a célula mais importante da matriz extracelular.
E quais são os constituintes? Está ilustrado aqui também neste diagrama, não? Temos os proteoglicanos, temos as glicoproteínas adesivas, temos as integrinas e por aí em diante. Então, o que acontece? As células tumorais devem criar mecanismos para degradar a matriz extracelular. Como é que elas fazem isso? Através de liberação de algumas enzimas proteolíticas, não? Então, estas enzimas proteolíticas que são liberadas pelas células tumorais vão degradar a matriz extracelular, não? Nomeadamente a membrana basal e a matriz intersticial. Não só, as próprias células tumorais induzem o fibroblasto, como nós vimos neste diagrama, aqui temos o fibroblasto, não? Então, induzem os fibroblastos a produzirem proteases, ou seja, primeiro as células tumorais por si só produzem enzimas proteolíticas e, por sua vez, as células tumorais também estimulam os fibroblastos, que é a parte essencial da matriz intersticial, também a produzir enzimas proteolíticas, não? Então, aqui temos alguns exemplos das enzimas proteolíticas. Temos as metaloproteinases, a catepsina D, ativador de plasminogênio uroquinase, vamos assim dizer. Então, estas são as enzimas proteolíticas mais importantes. Então, as metaloproteinases que se destacam são as metaloproteinases 2, metaloproteinase 9 e também temos as colaginases, não? Como vimos anteriormente, o tipo de colágeno que está presente na matriz extracelular é o colágeno tipo 4, daí que temos as colaginases tipo 4. Então, estas enzimas proteolíticas, não, vão degradar a matriz extracelular, nomeadamente a membrana basal e a matriz intersticial. Então, como podemos ver aqui, não, isto é um diagrama, não? Temos aqui as colaginases, também teríamos as metaloproteinases. Então, o que é que elas vão fazer? Elas vão clivar, não? Vão degradar os componentes da matriz extracelular. Depois da degradação, temos a fixação à matriz extracelular. As células tumorais geralmente expressam algumas moléculas de adesão. Estas moléculas de adesão permitem a interação com os componentes da matriz extracelular. Então, estas moléculas de adesão ligam-se a estes componentes da matriz extracelular. Quais são os componentes? A integrina e a laminina. E não só, a matriz extracelular em catabolismo, em degradação, também cria novos espaços ou novos locais para ligação aos receptores das células tumorais. Então, podemos ver aqui neste diagrama, temos aqui a laminina, a integrina, não está ilustrada, mas temos aqui os receptores, não? Ou seja, moléculas de adesão. Estas moléculas de adesão ligam-se a esses componentes da matriz extracelular, a laminina, a integrina, e a partir desta ligação, as células tumorais ficam fixas, não? Ficam aderidas, ancoradas à matriz extracelular. E depois da fixação, elas devem migrar, não? Como é que elas migram? Migram através de alguns fatores, não? Então, alguns fatores autócrinos. As células tumorais liberam citocinas autócrinas, não? E fatores de motilidade que estimulam o citoesqueleto a contrair, não? Então, uma vez que elas produzem estes fatores de motilidade, estes fatores estimulam o citoesqueleto. O citoesqueleto são proteínas contráteis, então estimulam o citoesqueleto a contrair e dessa forma as células tumorais ganham motilidade, não? E podem se locomover. Elas também induzem, assim como as células tumorais induzem as células estromais, o fibroblasto, por exemplo, a produzir as enzimas proteolíticas, as células tumorais também estimulam as células estromais, não? O fibroblasto, a produzir fatores quimiotáticos, não? Fatores que estimulam
a contração do citoesqueleto. Então, quais são estes fatores? Temos aqui o fator de crescimento do hepatócito, temos o fator de crescimento semelhante à insulina, não? Tipo 1, o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 e tipo 2, e temos também a autotaxina. Então, quando estas células tumorais são estimuladas, não? O seu citoesqueleto contrai, o que é que acontece? Elas estavam fixadas, elas começam a contrair, ganham alguma motilidade e começam a tentar passar ou atravessar a matriz extracelular para ir para o espaço intravascular, não? Então, essa tal migração. Então, já fizemos uma revisão da primeira passagem, que é a adesão e invasão da membrana basal. Vimos como é que se faz o desprendimento, a degradação, a fixação e a migração. Agora temos que ir para o segundo passo, que é o intravasamento, não? Então, vimos que depois que a célula tumoral se fixa, ela deve migrar, e ela tem que migrar, como está aqui ilustrado neste diagrama. Ela deve migrar, deve passar a membrana basal, passar a matriz extracelular, e depois também degradar a matriz extracelular, a membrana basal, do vaso, e depois penetrar na circulação. Então, é isso que chamamos de intravasamento, não? Assim como vocês podem ver, por exemplo, aqui nós temos a membrana basal. As células tumorais liberam enzimas proteolíticas, degradam a membrana basal do tecido. Aqui também nós temos a membrana basal vascular, não? Então, as células tumorais também devem fazer esta degradação da membrana basal vascular e elas vão liberar fatores, não? Quimiotácticos, fatores contráteis, e vão começar a passar através da parede vascular para o espaço intravascular. É isso que se refere com intravasão ou intravazamento. Então, quando elas entram na circulação, as células tumorais podem entrar de várias formas, não? Podem entrar em aglomerados heterotípicos ou homotípicos, não? Falamos de aglomerados heterotípicos quando os constituintes os constituintes são, vamos assim dizer, diferentes, não? Hetero, diferente. E homo quando são iguais. Então, quando temos células com as mesmas características, ou quando temos células de diferentes características, não? E às vezes as células tumorais podem entrar sozinhas ou em aglomerados. Então, varia muito, depende muito de situação para situação. Então, pode entrar de forma simples ou em aglomerados. E quando são aglomerados, podem ser aglomerados heterotípicos, que são constituídos por células diferentes, ou homotípicos, que são constituídos por células com características fenotípicas semelhantes. E dentro da circulação, as células tumorais devem criar mecanismos de sobrevivência, não? Então, como é que elas fazem? Como é que elas criam estes mecanismos de sobrevivência? Então, elas podem se ligar, não? A algumas células neoplásicas, algumas células do sistema imunitário, os linfócitos, por exemplo. Então, como podemos ver aqui, as células tumorais ligam-se aos linfócitos, não? E desta forma, elas simulam serem células normais, não? Então, a célula tumoral passa despercebida, de forma que não é reconhecida, porque está ligada a uma célula normal. Ou às vezes também pode formar alguns coágulos ou alguns êmbolos através da ligação com as plaquetas. Então, desta forma, elas também conseguem escapar à destruição através de vários sistemas de defesa do nosso corpo.
A quarta etapa é a adesão à membrana basal dos capilares, nos órgãos distantes. Assim como na primeira fase, como vimos, não? A adesão e invasão, aqui é o processo inverso. Não? Então, as células tumorais agora devem aderir-se ao endotélio e depois degradar a membrana basal e se implantar no órgão distante. Então, para isso, as células tumorais geralmente expressam algumas moléculas de adesão, que chamamos de moléculas de adesão CD44. Então, estas moléculas de adesão geralmente ligam-se às células endoteliais que estão nas vênulas e nos linfonodos. Então, desta forma, as células tumorais fazem uma ligação muito forte com as células endoteliais e depois elas devem produzir ou liberar as enzimas proteolíticas para degradarem a membrana basal, para degradar a membrana basal vascular. Então, nós já vimos quais são essas enzimas proteolíticas, são as mesmas. Temos as metaloproteinases, as colagenases e por aí em diante. Então, uma vez que as células tumoral se aderem ao endotélio, através de CD44, e depois eles rompem ou degradam a membrana basal e a matriz intersticial, as células agora conseguem fazer um extravasamento, como podemos ver aqui, que é a quinta fase, que é a saída das células tumorais para a implantação no tecido distante. Então, nós já vimos antes, então, as células tumorais produzem as enzimas proteolíticas, metaloproteinases, catepsina, elastase, colagenases tipo 4, então vão degradar e desta forma a célula tumoral consegue sair do espaço intravascular para o espaço extravascular e tentar se implantar no tecido distante. E lá no tecido distante, para ele se implantar, ele tem que criar mecanismos de sobrevivência. Então, o que é que ele faz? Ele produz alguns fatores de crescimento que estimulam a formação de novos vasos, não? Fatores de crescimento que estimulam a angiogênese. Não? E também, estimulando a angiogênese, garantem que haja formação de novos vasos, e estes novos vasos trazem nutrientes, não? Trazem um oxigênio para o crescimento da própria célula tumoral. E assim por diante. Como vimos, então, primeiro até ao quinto passo, que é mais ou menos o mesmo esquema que vimos adiante. Então, é a célula tumoral a sair do espaço intravascular, aderindo-se ao endotélio, rompendo a membrana basal, degradando a matriz intersticial, se implantando lá, liberando fatores de crescimento que estimulam a angiogênese e para garantir o seu próprio crescimento. Então, quais são as vias de disseminação que nós temos? Então, nós temos principalmente três formas, não, de disseminação, ou três formas prováveis de metástase. Existem provavelmente outras, mas essas são as mais importantes. Então, temos falam da semeadura, não? Semeadura nos órgãos adjacentes. Temos a disseminação linfática e hematogênica. Então, a semeadura, não, nos órgãos adjacentes geralmente não é nada mais, nada menos que, por exemplo, temos uma célula tumoral num órgão e por contiguidade, não, por vizinhança, estas células tumorais começam a se espalhar para os órgãos vizinhos, não? Isto pode ocorrer dependendo do local, pode ocorrer, por exemplo, para o peritônio, para a pleura, pericárdio e por aí em diante. Já
A disseminação linfática. Os tumores geralmente disseminam-se para o linfonodo regional, não? E depois do linfonodo regional podem ir para outras partes, mas primeiramente o tumor vai se disseminar ou vai metastizar para o linfonodo regional. Então, geralmente é o linfonodo regional que drena o tumor. Este é geralmente o mais afetado. E uma das características que nós podemos ver é que este linfonodo regional não fica aumentado de tamanho. O exemplo mais clássico é o tumor da mama. Então, por exemplo, quando nós temos, quando as mulheres, os homens também, mas menos frequentemente os homens, quando as mulheres têm um tumor da mama, o linfonodo regional que fica afetado é o linfonodo axilar. Este é o exemplo clássico. E às vezes pode-se fazer algumas biópsias, não? Biópsia nestes linfonodos e a partir daí você pode ver ou pode identificar as células tumorais. Então, este tipo de disseminação é mais típica com os carcinomas. Também temos a disseminação hematogênica, diferente da linfática, que é dos carcinomas. A disseminação hematogênica é mais típica dos, não? É mais comum ou é mais observada nos sarcomas. Não, mas também não quer dizer que é exclusivo, não? Estamos a dizer que é típico, é mais frequente, mas também pode ocorrer nos carcinomas. Então, geralmente, a disseminação hematogênica geralmente afeta mais as veias, né? Isto porquê? Porque as paredes das veias são mais finas do que as artérias, então é mais fácil de romper a parede das veias do que romper a parede das artérias. Então, geralmente, na disseminação hematogênica, as veias são mais afetadas que as artérias, não? E a metástase geralmente supre ou segue o padrão do fluxo venoso, não? E os tumores que mais não, são afetados por este tipo de metais são os tumores do fígado e os tumores do pulmão, não? Aqui temos algumas correlações entre os locais preferenciais das metástases, não? Então, como podemos ver, o adenocarcinoma da mama tem preferência ou seja, geralmente metastiza para o osso, o cérebro e a adrenal. O adenocarcinoma da próstata geralmente metastiza para o osso. O carcinoma, não? Vamos assim dizer, de células pequenas do pulmão também metastizam para o osso, para o cérebro, para o fígado e assim por diante, não? Então, como vocês podem ver, aqui tem uma lista dos tumores e geralmente locais frequentes de metástase. Ok, então basicamente uma visão geral da metástase, não? Então a literatura usada para este tema foi mesmo o Robbins, não? Bases patológicas das doenças do Robbins. Então, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Tchauzinho para vocês.